Todo mundo tem uma história, mas a maior história já contada pode mudar a sua. Deus está perto, e o Natal nos convida a enxergar o seu reino que transforma tudo. Deus entrou na nossa realidade para reescrever nossas vidas. Histórias cheias de esperança começam onde menos esperamos. Recomeçar é o presente que o Natal oferece para que possamos viver outras histórias. Eu não sei se você tem boas histórias de Natal. Porque às vezes, nas famílias acontece de ter aquelas histórias caóticas e engraçadas. Eu não lembro de muitas histórias a respeito dos natais da minha família, assim, pelo menos não histórias bizarras, mas uma delas é especial. Eu tinha uns 6 anos de idade e nessa época, quando eu era criança pequena, a minha família, no dia 25, ia todo mundo para a casa da minha avó. E nós éramos em uns 10, 11 netos, e a gente tinha tudo quase que a mesma idade. Tinha alguns que já eram adolescentes, mas a maioria era criança ainda, então era aquela bagunça que você tem que exercitar sua paciência, assim, né? E nesse Natal, eles resolveram fazer uma coisa muito especial. Depois que a gente almoçou, você não sabe quem apareceu por lá. Adivinha? Era o Papai Noel. Era o Papai Noel. E eu olhei o Papai Noel vindo, e ele com um saco assim atrás, e ele realmente distribuiu presentes. E eu estava encantado com aquilo. É o próprio Papai Noel aqui, mas eu comecei a reparar alguma coisa esquisita nesse Papai Noel. Sabe aquela percepção de que parece que eu conheço ele de algum lugar? Parece que eu conheço esse Papai Noel de algum lugar. E eu fiquei olhando e olhando, mas aí me deixava levar pelo momento e pelos presentes e por aquela alegria, bagunça com os meus primos. E aí, de repente, eu olhei lá fora, no quintal, no jardim, na frente da casa da minha avó, lá atrás, bem na frente, bem longe da porta de entrada, estava uma mulher parada. E eu olhei para ela e disse, essa é a Josiane. A Josiane era casada com um homem, isso torna tudo muito melhor, tá? O apelido dele era Jaburu. Então, ela era casada com o Jaburu. Eles eram amigos da família o suficiente para que a família convencesse ele a se vestir de Papai Noel, mas não o suficiente para que as crianças conhecessem. Mas eu conhecia. Aí eu comecei a somar as coisas e eu olhei para aquele Papai Noel e de repente eu disse, você é o Jaburu. E ele disse, não sou não. E eu disse, você é o Jaburu. E ele dizia, eu não sou não. E eu dizia, você é o Jaburu. E ele, ho, ho, ho. E ele já não sabia nem como disfarçar mais. Eu arruinei o Natal da minha família, ou dos meus primos, pelo fato de que o Papai Noel não era de verdade. Por contar para eles e mostrar que o Papai Noel é só uma fantasia. Vocês sabem disso, né? Não estou estragando o Natal de ninguém aqui, né? Tirem as crianças. Gente, eu não sei, mas parece que a nossa percepção do Natal, o nosso sentimento a respeito do Natal, depois que a gente cresce, ele é tomado pela mesma decepção que a gente tem quando descobre que o Papai Noel não é real. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele esquema do espírito natalino? Que vem e de repente nos torna pessoas melhores e faz com que pessoas se tornem mais bondosas, mais alegres, mais amorosas. Parece, quando a gente cresce, posso estar errado, parece que é um tipo de fantasia, que nem a fantasia que alguém usa de Papai Noel e quando passa o Natal, tira e depois a vida segue
e cada um que lute por si. E isso foi só em dezembro, mais especificamente dos dias 1 a 25. Talvez você não acredite no Papai Noel. Eu espero que você não acredite no Papai Noel. Mas talvez você realmente não acredite na possibilidade de uma realidade boa, permanentemente boa, onde pessoas são bondosas, amorosas, pacientes, compassivas. E você olha para o Natal com assim. Você pode até dizer, eu sei o verdadeiro sentido do Natal, Rubem, eu estou na igreja, você não precisa me convencer do verdadeiro. Não estou falando de verdadeiro sentido, estou falando daquilo que você percebe ao olhar o mundo e as pessoas à sua volta. O ponto é que você pode até saber sobre o que o Natal se trata, e mesmo assim ter uma sensação de que essa realidade natalina, esse clima gostoso, talvez não seja tão verdadeiro, tão gostoso, tanto nos outros quanto em você, como você gostaria. Parece que quando a gente vai envelhecendo, o Natal vai perdendo um pouquinho o brilho a cada ano, assim, né? Não sei se isso é só comigo, mas essa é uma percepção que eu tenho. Eu não estou falando de que o Natal era mais bonito quando a gente era criança, não precisa voltar tanto tempo atrás, volta aí uns 5 anos e vê como eram os seus natais há 5 anos atrás. Talvez o teu sentimento fosse outro. Parece que a gente vai perdendo as estribeiras, a coisa vai desandando e a gente vai abandonando as esperanças, né? Meus queridos, a proposta dessa série é a gente conversar sobre outras histórias vividas a partir do nascimento de Jesus e descobrir como isso muda tudo. Muda nossas percepções, muda nossas expectativas e muda as nossas histórias. Para que a gente não veja o brilho do Natal só no Natal, mas para que a gente veja o brilho da vida durante toda a vida. Veja só, a palavra Natal, você sabe disso muito bem, mas a gente precisa falar do óbvio aqui, né? A palavra Natal tem mais significados. Certamente a palavra Natal significa o nascimento de Jesus, mas também é a palavra que se refere ao nascimento de qualquer pessoa. Né? A gente pergunta qual que é a sua terra natal? Ou eu posso perguntar, é incomum, mas eu posso perguntar para alguém, qual é o seu Natal? E eu estou querendo saber com isso, qual que é o dia que a pessoa nasceu. O Natal que Jesus trouxe, ele traz junto a possibilidade de vários outros natais, vários outros nascimentos, não físicos, mas espirituais. E essa vai ser a nossa reflexão de hoje e ao longo dessa série, mas hoje especialmente sobre isso, que outras histórias, elas são vividas a partir de um novo nascimento. E para isso, para a gente entender melhor sobre isso, eu quero convidar você a abrir o seu coração, abrir a sua mente e a sua Bíblia num diálogo extremamente conhecido a respeito de novo nascimento. Por favor, não permita que o fato, se você conhece esse texto, talvez você já tenha lido ele, ouvido sobre ele 500 vezes na sua vida, mas não permita com que o fato de você já conhecer tire a sua atenção do que vai acontecer aqui hoje. Vamos combinar isso? Pode ser? Vamos ler esse texto? Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual.
Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Você conhece que esse diálogo ele vai além disso, mas a gente quer ficar só por aqui hoje. E a partir desse texto a gente já pode aprender muito sobre o novo nascimento. E um primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você, a partir disso que a gente leu, é que saber é diferente de vivenciar. Saber é diferente de vivenciar. Veja só o que está acontecendo aqui. A gente vai voltar para o texto, né? Vamos pegar os primeiros 2 versos ali. Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. O fato de Nicodemos ser um líder religioso e de ele ser um fariseu nos mostra que ele sabia muito sobre o Antigo Testamento, o que é para nós hoje o Antigo Testamento. Eles sabiam, não é que eles tinham estudado isso, eles não tinham feito EAD, eles não tinham feito só uma introdução à Bíblia incompleta. Não. Eles decoravam. Eles decoravam, não tinha Instagram naquela época, para eles perderem tempo. Então eles decoravam tudo. Isso significa que ele sabia todos os ensinos do Antigo Testamento e as profecias a respeito da vinda do Messias. Nicodemos não era ignorante a respeito disso. Aí, quando ele começa a falar com Jesus, ele chama Jesus de mestre. Talvez a gente possa dizer assim, não, ele já está reconhecendo que Jesus é um grande mestre, mas aqui você precisa entender que Jesus era um mestre que ensinava, assim como Nicodemos era um mestre que ensinava, e o tratamento aqui está sendo como 2 professores se encontrando nos corredores de uma universidade, em que um chega e diz, e aí, professor, como é que vai? Ah, estou bem, professor, e você? Mestre. Mas o próprio fato de ele reconhecer que Jesus é mestre, ele está concordando que Jesus sabe ensinar, que Jesus tem conteúdo, que Jesus não está tirando do nada aquilo que Jesus está dizendo. Nicodemos já está reconhecendo algo aqui. E aí, olha só, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. É o que Nicodemos está dizendo. Ele já está dizendo, a gente sabe que você veio da parte de Deus para nos ensinar. E ele diz, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Você sabe o que está acontecendo aqui? Nicodemos está admitindo que Jesus não é um mero homem. E Nicodemos não está com coragem para perguntar o que ele quer saber. Afinal de contas, ele tem uma postura, né, a zelar. Ele não pode errar. Ele não pode, mesmo só entre ele e Jesus, ele não pode falar besteira. Então ele não pergunta. Ele está afirmando. E se Jesus quiser discordar, Jesus que discorde e fale algo diferente. Então, Nicodemos está fazendo o quê? Está jogando um verde para ver o que Jesus vai dizer. Jesus olha isso e Jesus percebe o que Nicodemos está fazendo. Nicodemos está dizendo, o que está acontecendo aqui? Você é de fato o Messias? O que é isso? Ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. Ninguém faz esses milagres se não vier da parte de Deus. Você vem da parte de Deus, porque se você vier da parte de Deus, eu tenho que mudar algumas coisas na minha percepção. É isso que está passando na cabeça de Nicodemos nesse momento. Ele não quer fazer a pergunta para não parecer ignorante, mas a questão é que essa afirmação de Nicodemos, ela tem uma falha. Ele diz que Deus enviou Jesus para quê? Para nos ensinar. Nós sabemos que
Deus enviou o Senhor para nos ensinar. E esse é o gancho que Jesus pega para continuar a história. Porque aqui está o ponto defeituoso da visão de Nicodemos. Veja só, o escritor e o teólogo C.S. Lewis, ele diz o seguinte: Deus se fez homem para transformar suas criaturas em filhos, não simplesmente para melhorar o velho homem, mas para produzir um novo tipo de homem. Não se trata de ensinar um cavalo a pular cada vez melhor, mas de transformar o cavalo em um ser alado. Jesus não veio para ensinar. Talvez ensinar seja algo que Jesus também faz, obviamente, mas essa não é a proposta. Se você só souber, você não vivencia. Jesus não quer passar conteúdo para Nicodemos, Jesus não quer passar conteúdo para mim e para você. Jesus não quer te informar a partir das Escrituras. Ele veio para quê? Para que ele nasceu? Para transformar criaturas em filhos. Para transformar criaturas em filhos. E Jesus continua esse diálogo justamente tocando nesse ponto. E aqui a gente chega ao nosso segundo ponto, que a proposta de Jesus é uma nova humanidade. Não humanidade no sentido coletivo de seres humanos, mas humanidade no sentido daquilo que nos faz seres humanos. Aquilo que nos faz seres humanos não está muito certo. A gente precisa de algo novo que nos torne um novo tipo de seres humanos. Não se trata de ensinar o cavalo a pular mais alto, mas de dar asas e ensinar ele a voar. Veja só. Talvez seja estranho a gente assimilar isso. Talvez não caiba na nossa cabeça, mas olhando para as Escrituras, a gente vê que nós não somos as pessoas que Deus planejou que nós fôssemos. O ser humano não é como Deus planejou originalmente que ele fosse. E é para isso que Jesus veio. Nos versículos 3 e 4, a gente lê assim, a resposta de Jesus: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Com essas poucas palavras, Jesus pega e desmonta Nicodemos assim na frente dele, porque Jesus quebra o orgulho de alguém que estava vindo com todas as suas afirmações e o seu medo de perder o seu status. Mas Jesus também quebra as expectativas. Porque Jesus está dizendo assim, né, o que Nicodemos estava falando antes, Nicodemos estava dizendo, ninguém pode fazer esses sinais se não vier da parte de Deus. Quando Jesus diz, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, Jesus está dizendo, meu amigo, esses são sinais, mas você ainda não está vendo o reino. Isso que você vê não é nada. Isso que você vê, para você parece bastante, mas isso é insignificante perto do que realmente é o reino de Deus. Não basta você saber o que você sabe, como fariseu ou como religioso. Não basta fazer o que você faz, como alguém que é religioso. Não basta perceber o que você percebe com os seus olhos de religioso. Você precisa de um novo nascimento, para que você consiga entender o que é o reino de Deus. Quando Jesus fala desse novo nascimento, Nicodemos fica confuso, a gente nessa situação também ficaria. Afinal de contas, você talvez esteja ouvindo pela primeira vez a respeito disso hoje, mas talvez você já tenha ouvido falar tantas vezes de novo nascimento que é uma expressão batida, já habitual demais, que já perdeu o peso para você. Nicodemos estava se deparando pela primeira vez com isso. E ele ficou completamente perdido. E o que Jesus está querendo dizer é que Jesus quer nos transportar de uma história para outra. Para você entender isso,
eu vou voltar para aquilo que a gente usa quase todos os domingos aqui. Se você é novo aqui, esse é um diagrama, uma maneira didática de a gente entender a história de toda a Escritura. E a gente entender nosso momento de vida aqui, 2024. A história das Escrituras, nesse primeiro símbolo, fala que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Tudo era muito bom, incluindo os seres humanos, incluindo a humanidade. Tudo era perfeito, tudo era muito bom. Mas algo aconteceu e o ser humano desligou-se do Criador. Nesse momento em que ele se desliga do Criador, a gente vê uma coisa terrível acontecer. Veja só. Imagina comigo, tá? Que essa é a linha do tempo, essa é a linha da história que Deus planejou para o ser humano. Esse é o tipo de vida que Deus gostaria que nós tivéssemos. Esse é o tipo de humanidade que Deus gostaria que nós vivenciássemos. Mas na hora que a gente rompe com Deus, a gente acaba com isso. Categoricamente. E a partir do pecado, uma outra linha e uma outra história se desenvolve. E uma outra história nos domina. Só para você entender bem e ser bem claro e de uma maneira bem natalina, eu coloquei ali, um trenozinho para você saber em que história que a gente está. Tá bom? Gente, essa história que nos domina é a história que corrompe tudo. E que faz com que cada vez que a gente chegue no Natal, a gente olhe em volta e diga, eu não sei nem se vale mais a pena tentar. Ser bom, ser legal, ser um ser humano que preste. No nosso diagrama, voltando ali em cima, tem o terceiro símbolo, uma flechinha apontando para frente. É a história que conta que Deus criou um povo, para que desse povo pudesse vir Jesus. E Jesus, ele entra na nossa história e ele retoma a história que nós deveríamos viver, para que o final da história seja ainda o mesmo. Um mundo perfeito e bom. A questão é, se Jesus refaz a história e as possibilidades para nós, chega esse momento em que a gente olha e a gente diz assim, espera aí, eu estou na história errada. E é isso que Jesus está querendo dizer com nascer de novo. Ele está dizendo que ele quer transportar cada um de nós da história errada para a história que nós deveríamos viver. Quer tirar o ser humano, a humanidade corrompida que existe em nós e colocar a humanidade que deve existir. E nesse processo, nesse caminho, você vai ver que a gente ainda está nessa dualidade. A gente está na nova vida, mas ali em cima, logo no topo da cabeça, está batendo a velha humanidade, que fica sempre tentando puxar a gente de volta. Esse diagrama, só para a gente finalizar ele, ainda conta que, nesse processo, Jesus nos envia essa nova seta. Tem esse A que é o ático, para a gente saber que nós fazemos parte desse momento. Deus nos envia como seu povo, Jesus nos envia como seus discípulos para esse mundo, para fazer as coisas serem como elas devem ser, até que tudo seja plenamente refeito, novos céus e nova terra. A gente faz parte da cura de Deus para esse mundo. A proposta de Deus não é só que a gente renasça para a gente viver no nosso individualismo como pessoas boas, mas para que a gente renasça, para sermos pessoas que transformam as realidades em que a gente vive, até que o reino que a gente deseja, até que o reino que Nicodemos desejava ver, até que isso seja totalmente revelado. A pergunta de Nicodemos é, como? Como alguém pode nascer de novo? Como alguém pode fazer parte dessa história nova agora? E Jesus aponta para quem? Jesus aponta para o Espírito Santo. E esse é o nosso terceiro ponto de hoje. O novo Natal. O seu novo Natal. Não o novo Natal de nascimento de Jesus, o seu novo Natal, o seu novo nascimento.
resulta do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo. A gente falou que saber é diferente de vivenciar. A gente falou que para vivenciar é preciso preciso experimentar uma nova humanidade e ser um novo ser humano. É a obra do Espírito Santo em nós. Olha aquilo que Jesus responde para Nicodemos depois que ele questiona: como é que alguém pode nascer de novo? Jesus diz assim: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala da água e do Espírito aqui, a gente precisa lembrar que ele está falando com um fariseu, um doutor em Antigo Testamento. Quando ele menciona água e Espírito, ele sabe o que Nicodemos está pensando. Nicodemos entendia as referências que Jesus fazia, qualquer fariseu reconheceria as referências que Jesus fazia ao Antigo Testamento. E Jesus não está falando uma novidade para Nicodemos quando ele fala de nascer da água e do Espírito. Nicodemos já tinha ouvido falar disso lá num trecho do Antigo Testamento, escrito por um profeta chamado Ezequiel. Olha só, lá em Ezequiel 36, versículos 25 e 26, diz o seguinte: é Deus falando para o povo, para o seu povo. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para você aqui. O povo de Deus, ali naquele momento, estava completamente quebrado. Estava numa situação decadente. O que levou a isso é o fato de eles terem adorado outros ídolos feitos de pedra. E isso arruinou com o povo. E nessa situação decadente, o povo está procurando alguma esperança, e Deus envia Ezequiel e fala assim: derramarei água pura sobre vocês, e vocês serão limpos de todas as impurezas de sua idolatria. Darei a vocês um coração novo, e farei com que vocês tenham um novo espírito. Tirarei de vocês esse coração de pedra e porei no seu lugar um coração de carne. Deus está falando para o povo que ele precisa ser limpo. Assim como o povo estava vendo que a sua situação estava decadente, assim como Nicodemos via que as coisas não estavam se encaixando muito bem, assim como nós muitas vezes percebemos que Papai Noel não é de verdade, assim Deus está olhando para o povo de Israel e dizendo: vocês precisam ser limpos, vocês precisam ser curados. Ele derramará água para quê? Para limpar o quê? As impurezas da idolatria. Meus queridos, quando Deus está olhando para esse povo de Israel, ele está vendo que eles estão na história errada e ele tem que dizer para esse povo: vocês estão sujos, vocês estão imundos, vocês precisam de um banho. Vocês precisam de um banho. Não é à toa que depois vem João Batista no Novo Testamento e usa o batismo, o banho, para representar isso. Vocês precisam de um banho. E ele diz: farei que vocês tenham um novo espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E me chama a atenção que ele está dizendo ainda por último ali: tirarei de vocês esse coração de pedra e porei no seu lugar um coração de carne. Para nós hoje isso é muito poético, muito bonito. A pessoa que tem um coração de pedra é uma pessoa dura, é uma pessoa braba, é uma pessoa que não ama ninguém. Mas não é isso que ele está querendo dizer aqui. Você lembra do tipo de ídolos que Israel estava se entregando? Eram ídolos de pedra. A gente se torna parecido com aquilo que nós idolatramos.
A história que a gente está nos molda. E o nosso coração é transformado. E ele deixa de ser o coração que Deus planejou para a gente, para se tornar um coração conforme os nossos ídolos. Qual é a nossa idolatria? Qual que é a nossa idolatria? Será que é a nossa busca por a gente tentar ser mais do que a gente é? Será que é nosso desejo por ser importante no nosso ambiente de trabalho, na nossa carreira? Será que é o desejo por conquistar mais coisas, mais dinheiro, mais posses, mais bens, por ter mais experiências nesse mundo, para poder viajar e conhecer tudo que a gente puder, porque é isso que a gente vê que é uma vida de sucesso? Será que é isso que nos molda? Que coração vai resultar dessa história? Que coração vai resultar dessa história? Deus quer tirar o coração moldado por um ídolo para colocar o coração que Ele planejou que nós tivéssemos. Isso, meus amigos, é um novo nascimento. E isso é um processo. Certo? Você que já caminha na vida de fé há mais tempo, você sabe que isso não acontece de uma hora para outra. Ser moldado, modelado pelo Espírito Santo é uma coisa que leva 2 dias? 1 semana? Quanto tempo? Leva a vida inteira. Olha só o que Jesus continua dizendo, depois de ele falar isso e acusar para Nicodemos, lembrar Nicodemos que as pessoas vivem as suas idolatrias. Ele diz assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O Espírito nos faz nascer de novo e nos molda enquanto Ele vai soprando, conduzindo a nossa vida, nos levando. A gente não pode e a gente não consegue produzir uma nova humanidade por conta própria. C.S. Lewis, naquele texto que ele começou, ele vai continuar e ele fala o seguinte, veja se não é óbvio, mas precisa ser dito. A principal lição que aprendemos com a tentativa séria de praticar as virtudes cristãs é que somos muito bons. É isso? Você já tentou praticar as virtudes cristãs? Conseguiu? A principal lição é que somos falhos. A gente não dá conta. A gente não consegue. E quanto mais a gente tenta se vestir de bondade, de amor, de paciência, que nem o Papai Noel se veste com uma fantasia, que nem o Jaburu se veste com uma fantasia para ser o Papai Noel, mas a gente percebe que lá por dentro isso está pesando. Já perguntou para um Papai Noel como é que ele se sente dentro daquela roupa? Já perguntou? Ele vai dizer, nossa, é muito confortável no verão. Não. É ruim. É ruim. E às vezes quando a gente tenta fazer as virtudes cristãs transparecerem por conta própria, a gente também se sente sufocado, sobrecarregado. Mas essa não é a propósito de Jesus. A propósito de Jesus não é você colocar algo sobre si, uma fantasia, mas é uma transformação de dentro para fora. É o coração que muda para que o resto mude. O escritor Henry Nouwen, ele diz o seguinte: quando a espiritualidade se torna espiritualização, a vida no corpo se torna carnal. Quando eu tento transformar a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, saudável, do jeito que ele deve ser, em algo espiritualizado, ou seja, forçado a partir de mim, a vida no meu corpo obedece o meu corpo, se torna carnal. Porque eu não estou tendo um relacionamento saudável com Deus. Quanto mais a gente acha que dominou o jogo, mais a gente precisa ser modelado pelo Espírito Santo. E a gente não pode incorporar a mensagem do Natal de Jesus aqui
pelo nosso esforço. A única coisa capaz de produzir em nós uma história melhor é o trabalho do Espírito Santo. Aí, talvez você esteja aqui agora dizendo, Rubem, você não percebeu que eu estou dentro da igreja. Você está falando de nascer de novo? Por que você acha que eu estou aqui? Talvez essa seja a sua primeira vez aqui, talvez tudo isso foi falado para você de uma maneira... pela primeira vez você ouviu isso. E que bom. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, mas não minimize essa mensagem, para que você leve ela para outros. E aqui eu quero que você preste especial atenção, a partir desse momento. O que o Espírito Santo faz a partir do novo nascimento? Ou melhor dizendo, como que eu posso nascer de novo e ser modelado pelo Espírito Santo? Talvez essas perguntas ecoem na sua cabeça. A Bíblia é muito clara sobre o novo nascimento. Acontece quando você reconhece que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos. Lá em Romanos 10, versículo 9, diz, se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Está transportado de uma história para outra. Mas agora, como é que ser modelado pelo Espírito Santo, como é que isso pode acontecer? Como é que eu alcanço isso? Aquele escritor que a gente leu agora há pouco, Henry Nouwen, ele continua também aquele texto dele dizendo o seguinte, é exatamente pelas disciplinas que se pode evitar a espiritualização e a carnalidade, e pode-se viver a verdadeira encarnação. O que isso quer dizer? Eu posso viver realmente a presença de Jesus em mim, presente comigo, me capacitando para ser representante dele no mundo. O Nouwen aqui ele está nos lembrando que a caminhada na vida de fé como discípulo de Jesus é algo constante, exige disciplina, exige você se relacionar com Deus rotineiramente. Algumas disciplinas você conhece, algumas a gente falou na última série de mensagens que acabou na semana passada, disciplinas da simplicidade, do descanso, da solitude. Mas aqui existe uma disciplina especial para que você seja moldado pelo Espírito Santo. Uma disciplina que eu quero chamar a sua atenção. É a disciplina de você estar com o povo de Deus. Esteja com o povo de Deus. Não estou falando aqui para você estar junto na galera. Aê, que joia, a gente tem várias reuniões e vários eventos e várias confraternizações e a gente faz jantas e a gente tem nossos... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer desse momento que nós estamos aqui. Nós estamos reunidos e nesse momento milhares de igrejas estão reunidas ao redor desse planeta para um tempo de juntos buscarem a Deus, de orarem, de adorarem, de se submeterem àquilo que a palavra de Deus fala e àquilo que a palavra de Deus ensina. Quando a gente olha para as Escrituras, perceba bem, se você for folhear o Novo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre o povo de Deus quando ele está reunido. Então, você não pode pedir pelo Espírito Santo de Deus para ele te moldar, te formar, quando você está só lá, sozinho, no silêncio do seu quarto orando. Ore. Isso é disciplina espiritual para você ser formado. Mas não é o ambiente onde o Espírito Santo é derramado. Você não vai receber do Espírito Santo quando você estiver lendo da palavra. Leia da palavra. Isso é disciplina espiritual para que você seja formado pela palavra. Mas não é nesse momento que o Espírito é derramado. Você não vai experimentar isso
num momento de grupo de conexão. Procure um grupo de conexão do Ático se você não faz parte. Você precisa desse grupo de conexão, porque é ali que a gente cuida uns dos outros, onde a gente vive comunhão. Isso é disciplina espiritual para que a gente seja formado, mas não é nesse ambiente que o Espírito Santo é derramado. O ambiente em que o Espírito Santo é derramado é esse aqui, onde a gente se coloca diante de Deus em oração, em adoração e em submissão àquilo que a palavra ensina. Faz sentido isso para você? Não negocie os seus domingos. Não negocie os seus domingos. Se você quer ser moldado pela nova história que Deus propõe, se você quer deixar de ser um cavalo que está pulando alto para ser um cavalo alado e está aprendendo a voar, não negocie os seus domingos com o povo de Deus, em oração, adoração e submissão à palavra. Você quer mais a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida? Você quer ser um presbiteriano cheio do Espírito Santo? Não negocie os seus domingos de estar com o povo de Deus. Ah, não, mas eu só posso ir na igreja sábado. Tá bom, não negocie o seu sábado. A gente não tem culto sábado, mas às vezes você participa de uma outra igreja e você vê que lá é o lugar que você pertence. Não negocie a reunião do povo de Deus. Isso não é uma coisa só para você checar na sua agenda que você cumpriu o seu ritual religioso. Não. Isso é você ser moldado pelo Espírito Santo para ter o coração que Deus quer que você tenha. É aqui que isso acontece. Veja só. Qual que é o resultado do Espírito Santo na nossa vida? Você sabe? Você lembra? Lá na frente, eu havia mencionado, né, que a gente vive nessa dualidade entre a vida que o Espírito Santo quer e a vida que a nossa carne, nosso corpo, nosso ser humano decadente ainda deseja. Paulo, que é um cara que escreveu muitas das cartas do Novo Testamento, ele numa delas vai dizer assim, mais para frente, além da história que a gente leu hoje do Nicodemos, ele vai dizer assim, que existe uma guerra entre essas duas realidades em nós. Mas que quando a gente vive pelo Espírito, ou seja, quando a gente se deixa modelar pelo Espírito Santo, algo acontece. E lá na carta desse Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte, veja se você conhece esse texto. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são essas as características que a gente gostaria de ver no Natal? Verdadeiramente? Não é isso que a gente gostaria de experimentar? Não é isso que a gente já perdeu a esperança de ver? Será que a nossa cultura, quando ela fala de um espírito natalino, ela não está tentando imitar aquilo que só o Espírito de Deus pode dar? Porque a Bíblia nos ensina que, de maneira muito clara, que essas coisas, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não vem por esforço. Jesus falou para Nicodemos, aquilo que vem do homem só pode produzir aquilo que é referente à vida humana. E isso não é referente à vida humana, isso daqui é referente a outra história que Deus quer que a gente participe. Isso não vem por espiritualização e a gente fazer força. Isso não vem por a gente seguir uns 2 ou 3 coaches no Instagram
ensinando como viver melhor. Não vem. Essas características que a gente deseja, elas vêm pelo Espírito. De quem que é o fruto? O fruto é seu? Está dizendo aqui? O fruto é do Rubem. O fruto é o fruto do ático. Pois o fruto do ático é você se tornar uma pessoa mais paciente e amável. É isso? Não. A gente não consegue. O fruto do Espírito Santo. Se você quer experimentar isso na sua vida, você não pode tentar se vestir disso como um Papai Noel se veste com fantasia. Você precisa procurar quem? O Espírito Santo. Procure o Espírito Santo. Não negocie os seus domingos para que você seja modelado. Você quer ser um pai melhor? Você quer ser uma mãe melhor para os seus filhos? Você quer ser um marido, uma esposa melhor, um amigo melhor? Você quer experimentar dentro de você mesmo um pouco mais de alegria? Você quer se tornar uma pessoa mais paciente? Porque tudo te estressa? Não é fazendo força que você vai conseguir. Não depende da nossa natureza humana. O fruto é do Espírito. Busque o Espírito para provar dos frutos. Meus queridos, a proposta de um novo nascimento de Jesus para nós é que a gente seja trabalhado pelo Espírito Santo, modelado por Ele, para ir para esse mundo, mostrando o reino de Deus. A história do Nicodemos, ela acaba meio torta, porque o diálogo deles não finaliza bem finalizado. Nicodemos vai embora com mais perguntas do que chegou. Mas lá adiante a gente vê que Nicodemos reconhece, lá para o final do livro de João, Nicodemos defende Jesus e mais ainda adiante, Nicodemos ajuda no próprio sepultamento de Jesus. O cara que foi procurar Jesus à noite, por medo de ser julgado pelos outros, agora está participando do sepultamento, no momento em que Jesus está mais debaixo do holofote. Algo mudou em Nicodemos. Algo mudou. E essa é a proposta que Deus tem para a gente também. Outras histórias a partir de um novo nascimento. Outras histórias de Natal a partir de um novo nascimento. Você não vai viver outras histórias numa velha narrativa, tendo um coração de pedra. Mas você vai viver em submissão àquilo que o Espírito Santo faz quando te dá um novo coração e quando modela esse novo coração. Feche os seus olhos. Tem um tempo entre você e Deus agora. Você já teve um novo nascimento? Dizendo que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou? Talvez você nunca teve essa oportunidade. Faça isso agora. Ore, fale com Deus e reconheça isso. Mas você tem caminhado na vida de fé há muito tempo? Talvez você possa olhar ainda e confessar para Deus aquilo que você ainda vê de um coração de pedra, de um coração de alguém que ainda está em processo de ser modelado, de alguém que ainda precisa ser incentivado a ter um coração novo, para que possa viver outra história, não a história que o mundo conta, não a história que a idolatria do nosso mundo nos puxa para viver. Converse com Deus, coloque para Ele os seus desejos, os seus questionamentos a respeito do caminho que você tem andado. Senhor nosso Deus,
Às vezes a gente é como Nicodemos, Pai, que sabe tanto, já ouviu tanto sobre a Tua história. Às vezes a gente até passou por um novo nascimento, Deus, mas, Senhor, eu, junto com os meus irmãos aqui nesse lugar, eu reconheço, Pai, que nós precisamos continuamente ser modelados pelo Teu Espírito, ser transformados por aquilo que, da maneira que só o Teu Santo Espírito pode fazer. Que a nossa história, Pai, não seja a história de alguém que Te conhece de saber, mas que a gente veja o reino por ter nascido da água, por já ter sido limpo, mas também pelo Espírito que nos transforma dia após dia. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não negocie o tempo na presença do Teu Espírito, para que a gente não negocie nossos domingos, para que essa seja talvez a resolução de ano novo mais importante que a gente tome. A gente quer se submeter, Senhor, aos Teus ritmos, a um relacionamento contigo que acontece a partir das várias disciplinas espirituais, mas nós queremos nos submeter ao Teu Espírito enquanto a gente está aqui. Por favor, Senhor, fala com a gente lá no íntimo do nosso coração sobre aquilo que a gente precisa experimentar, aquilo que a gente precisa abandonar, aquilo que a gente ainda se apega da nossa velha história. Vem, Jesus, nos transformar para que a partir da Tua transformação em nós, nossos relacionamentos sejam transformados, nosso jeito de trabalhar seja transformado, nosso jeito de cuidar das nossas crianças, das nossas esposas, dos maridos, seja transformado, Pai. Jesus, a gente pede que Tu faça de cada um de nós, dessa igreja, dessa comunidade que está reunida, que Tu faça de nós, Senhor, uma igreja cheia do Teu Santo Espírito, para viver as histórias que o Senhor tem para que a gente viva. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a entender o Teu amor que nos alcança mesmo sendo tão pequenos. Nos ajuda a entender que o Senhor saiu da Sua glória para vir até aqui porque o Senhor se importa com quem a gente é e quer nos dar um novo coração. Amém, Pai.